Salve, irmãos tricolores! Fiquem por dentro das últimas notícias do São Paulo Futebol Clube e acompanhem tudo sobre o nosso tricolor paulista. Se inscreva no canal e deixe o like. O que o São Paulo vai fazer daqui para frente é o seguinte: a avaliação jogo a jogo do Campeonato Brasileiro, né, dessas partidas que faltam, e no final do ano vai se fazer uma análise mais ampla do trabalho do treinador, se haverá uma necessidade de fazer reformulação de parte do elenco e, obviamente, olhando o do que vai ser o ano que vem. Mas, assim, cravo para vocês, se o São Paulo perder para o Corinthians, o Zubeldia não vai ser demitido, né? O Zubeldia, a ideia é continuar com ele até o final e fazer uma avaliação no final da temporada do que foi bom e do que foi ruim. E há uma análise de que o trabalho tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Não, eu falei assim, eu falei a mesma coisa que você, só fiz a ponderação. Claro que se você perde de 1-0 do Corinthians é um cenário, se você toma 5-0 do Corinthians é outro cenário, né? Como em qualquer situação, né? A lógica é sempre essa. Você pode acontecer, pode cair um dirigível em Osasco, né? Mas é outro cenário. É um outro cenário. Agora, que tem às vezes um mal-estar com a questão numa parte da diretoria, não de toda a diretoria. A gente sabe bem que o Júlio Casares tem duas palavras que ele sempre usa. Vamos aguardar. E assim, por exemplo, o trabalho do Zubeldia nesse dia a dia do São Paulo, ele é um trabalho que já já detectaram, por exemplo, que precisa de tempo pela questão da adaptação do que é o futebol brasileiro. Lá atrás, no Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo tomou uma surra do Vasco em São Januário, houve uma necessidade de chegar para o Zubeldia e falar: olha, o calendário do Brasil é desse jeito, não existe poupar quando você tem tempo, você precisa ter um time base, e aí meio que estabilizou na questão do Campeonato Brasileiro. E hoje o São Paulo luta aí pelo G6 e se coloca na obrigação pelo G6. Na questão das Copas e na questão das eliminações, ficou uma crítica interna, uma avaliação da cúpula São Paulina em relação ao Zubeldia dos jogos contra o Atlético Mineiro na questão das substituições. E aí, aquela situação do jogo contra o Internacional, Bobadilha e também Lucas Moura perderam, entre aspas, uma segunda-feira de treino com todo o elenco, né, para esse jogo contra o Botafogo, porque eles atuaram, foram titulares contra o Internacional, um jogo que se perdeu. E por que não o time que venceu o Cruzeiro bem fora de casa não repetir a dose e até para você motivar os jogadores que não estão tendo tanta oportunidade? Então, assim, algumas situações que é o tempo, é um técnico jovem, é um técnico que chega agora no futebol brasileiro, num ambiente de pressão do tamanho de um clube que é o São Paulo. Zubeldia nunca treinou um gigante como o São Paulo, vamos falar bem a verdade. Então há esse tempo de maturação do técnico, mas paralelamente a isso existe uma avaliação e que no final do ano ela vai ser maior e mais ampla em relação desde a chegada do Zubeldia ao São Paulo. Aqui no nosso chat estou sentindo que os torcedores estão meio divididos, Hernão. O professor Bruno diz aqui: não dá para ser protagonista com jogadores tão limitados e reforços de segunda linha. História, Filosofia e Música diz que para mim esse técnico não serve. Fernando Araújo: não acho errado, esses jogadores chegaram ontem no São Paulo, precisam estar em nível bom para jogar. E o Dorval Bispo: o time não jogou futebol ainda com o Zubeldia. Eu estou sentindo aqui uma divisão no nosso chat. Pode continuar mandando no comentário que eu estou lendo por aqui, tá? Eu queria rodar o que o Lucas falou sobre ele e o Luciano disputarem para bater o pênalti. Olha só. Ô Lucas, o Luciano disse que pediu para bater o pênalti que você desperdiçou durante o tempo normal e você não deixou. Foi isso mesmo que aconteceu? Você podia contar um pouco mais do lance? Coisas de jogo, coisas normais de jogo ali, já estava definido quem bate, eu era o batedor, peguei a bola, infelizmente errei, acabei pegando muito embaixo, a bola subiu. A gente está sujeito a isso, né? Mas como eu falei, no segundo tempo o time conseguiu reagir, conseguiu buscar, superou isso, tivemos muita força mental. Fomos buscar e nos pênaltis depois, fatalidade, como eu falei, eliminação dolorida por conta disso, mas não faltou entrega, não faltou dedicação da nossa parte. Normal, né, PVC? Pediu para bater, o Lucas, que nunca erra, foi bater e errou.
O Lucas perdeu o pênalti já, desde que ele voltou para São Paulo. Mas, assim, o que eu acho engraçado é... Não vou criar uma crise nisso aqui, só uma observação. Se é do jogo, por que o Luciano falou que ele pediu para bater o pênalti? Pode ter sido perguntado. Uma coisa é você falar, Luciano, você pediu para bater o pênalti? Ali teve a conversa de você bater o pênalti? Eu pedi, eu falei para ele que eu estava confiante, que ia bater o pênalti. O Lucas bateu e infelizmente perdeu. Você responde isso, você já jogou. Toma bomba, não. Batata, você brincou de batata quente? Batata quente, queimou. E jogou a batata quente no colo do Lucas. Ô, PVC, você falou que ele já errou, mas em tempo normal foi o primeiro que ele errou desde 2010, né, Hernan? O Lucas, ele é um jogador que sempre chamou a responsabilidade, né? O Lucas, ele bate pênalti, ele treina pênalti, assim como o Luciano também treina pênalti. O Galopo, mesmo não sendo utilizado, ele é o melhor batedor que hoje o São Paulo tem, mas é um jogador que não está sendo nem relacionado. E é aquela coisa, o Lucas ele chamou a responsabilidade. Eu sou o batedor, o Luciano queria bater, o Luciano estava se sentindo confiante, mas o Lucas é o capitão do time sem a faixa, porque com a faixa é o Caleri. Mas ele é o líder do time, é uma das lideranças mais fortes do time pela história que ele tem. Então o Lucas se sentiu confiante e falou, deixa comigo. Só que esse deixa comigo deu ruim. Deu ruim. O Lucas perdeu o pênalti. O Lucas perdeu o pênalti no jogo que o árbitro mandou repetir. Estou tentando buscar qual foi o jogo. Desde que ele voltou para o São Paulo, teve um pênalti que ele cobrou, que o goleiro defendeu, o árbitro achou que o goleiro tinha se movimentado e mandou cobrar de novo, e na segunda cobrança ele converteu. Então não entra para a estatística de pênalti perdido. Mas ele perdeu. Sim, é verdade. A gente também tem uma parte... Diga, né? Só uma notícia aqui, que para mim é muito importante, que eu acabei de apurar aqui e ter uma resposta, que envolve diretamente São Paulo e Palmeiras. Hoje a gente vai ter o julgamento lá do São Paulo e tal, aquela coisa toda no STJD. E eu estava falando com uma pessoa aqui do STJD, e eu acabei de saber aqui, nem sei se acho que é a primeira mão, né? Os jogadores do São Paulo, Rodrigo Nestor e o Sabino, mais o Zé Rafael, não vai acontecer o julgamento deles. Houve um acordo, os clubes vão pagar uma multa e esses jogadores já estão liberados para jogar. Então eles estavam jogando, o Sabino e o Nestor estavam com efeito suspensivo, jogando com essa liminar. O Zé Rafael também, né? Então, esses atletas, houve um acordo do STJD com os dois clubes, vai ser aplicada uma multa para os brigões, mas eles vão poder jogar. Então, não vai ter o julgamento que estava se arrastando aí por causa da liminar, por causa do efeito suspensivo. Então, estão liberados esses jogadores. Notícia de primeira aqui, é como o nosso programa, de primeira. Só para voltar para o Nestor... O pênalti do Lucas que ele perdeu e foi repetido foi contra o Tajeres no Morumbi, no jogo da fase de grupos da Libertadores. Já que você citou o Nestor, você acha, né, que ele foi colocado um pouco na fogueira, assim, não estava jogando, aí foi colocado para jogar num momento decisivo? Não dá para colocar na conta do Nestor. Bate quem está confiante. E o Nestor é um jogador que tem essa confiança e estava precisando ser decisivo, né? Acabou que aconteceu que ele errou, não foi bem na batida. Um jogador que está buscando espaço, essa semana mesmo aqui no De Primeira a gente falava onde é que está o Nestor sumiu com o Zubeldia. Então o jogador se sente confiante, tem ali o peso de já ter decidido uma Copa do Brasil, um gol de título de Copa do Brasil, foi para bater na bola. Loteria, pênalti, não gosto nem daquela coisa de loteria, mas pênalti é aquela coisa, 50-50. Mas ele acabou errando. Não dá para colocar na conta do Nestor o fracasso de ontem na Libertadores, mas sem dúvida é aquela coisa que a gente estava falando. O que se tem de ideia no São Paulo hoje sobre culpados da eliminação é uma coisa bem dividida e que vai para todos os setores. Boa, vou pedir para a Amanda colocar na tela o chaveamento para a gente ver como é que ficou. O Botafogo aguarda ainda o vencedor do confronto. Não temos, mas vou falar aqui para você.
Vai aguardar Penharol ou Flamengo, assunto para daqui a pouquinho. Você já pode mandar aqui no chat quem que você acha que passa, se é o Penharol ou se é o Flamengo. E daqui a pouco a gente fala também de Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. Agora, na entrevista coletiva, PVC, o Arthur Jorge ficou muito bravo com uma pergunta que relacionava ao Botafogo do ano passado. Olha só. E não chegou, tá chegando. Enquanto isso, daqui a pouco a gente roda. Temos imagens da festa da torcida do Botafogo no Morumbi, André, né? Que foi... O São Paulo fez uma festa maravilhosa, né? 61 mil pessoas, mas aí no final quem comemorou mesmo foi a torcida do Botafogo, que também lotou ali aquele pedaço destinado aos visitantes. Foi curioso porque a torcida do São Paulo fez uma festa muito grande, as luzes do Morumbi elas se apagaram antes do time entrar, 20 mil pessoas fizeram um corredor do lado de fora para o ônibus passar. Era a quarta-feira de Libertadores, era a famosa quarta-feira de Libertadores que o torcedor São Paulino está tão acostumado de 3 títulos de Libertadores que tem. A questão toda é que assim, o São Paulo, isso foi uma sensação minha e a sensação de muita gente que estava assistindo o jogo, que o São Paulo não fez um primeiro tempo, ou os primeiros 30 minutos do primeiro tempo, de uma noite de Libertadores. O São Paulo não entrou em campo com aquele espírito guerreiro de uma Libertadores e tudo mais. Aí a torcida foi perdendo um pouco essa festa, esse barulho. E aí a torcida do Botafogo, em menor número, mas com espaço totalmente cheio, começou a fazer um barulho mais forte no Morumbi. Aí quando sai o gol, então dá uma murchada assim no Morumbi. Então a torcida do Botafogo fez sim muito barulho, foi muito legal a festa que eles fizeram. O São Paulo também, obviamente, maior número de torcedores, mas foi um duelo interessante. E a sensação de quem estava lá, e era a minha sensação também, é que o time não correspondeu no começo do primeiro tempo ao que o torcedor entregou para esses jogadores. Desde esse corredor aí que a gente está vendo, na chegada ao Morumbi e nos primeiros minutos, quando o time a torcida fazia uma festa impressionante. Também tive essa sensação, já tinha até falado aqui pro PVC, né? Agora, PVC, o Botafogo vira favorito para o título depois de passar por Palmeiras e São Paulo, jogando do jeito que está jogando e liderando o Campeonato Brasileiro? Eu não acho favorito. Eu tenho visto gente falando que o Botafogo é favorito. Acho que tem muita coisa para acontecer. Por exemplo, se passar o Flamengo para o Penharol, Botafogo e Flamengo como diria o profeta Mário Jardel, clássico é clássico e vice-versa. O Penharol, contra o Penharol, eu acho o Botafogo favorito. Depois, o Atlético que jogou ontem, todo o jogo, ele vai complicar a vida do River Plate e pode ir para a decisão. Agora, se passa o River Plate pelo Atlético, um eventual River Plate e Botafogo no Monumental de Nunes, você pode considerar que é equilíbrio, que o Botafogo tem condição de ganhar. Claro que tem condição de ganhar, mas é o River na sua casa. Então, não acho o Botafogo favorito. Eu acho o Botafogo candidato, muito candidato a ganhar o título.